É muito óbvio que as pessoas estudaram nas escolas em algum momento sobre a evolução humana, e que também existiram diversas espécies humanas vivendo em nosso planeta até chegar na nossa, Homo sapiens, os famosos humanos modernos. Mas você já parou para se perguntar qual foi a última espécie humana que viveu na Terra antes de chegar na gente, os humanos modernos? E você sabia que a nossa espécie conviveu com uma outra espécie aqui na Terra, na qual veio ser a extinguida misteriosamente? E é isso que vamos ver e temos que ser bem rápido, pois esse é o nosso quadro de sábado, 7 minutos, onde temos pouco tempo para explicar uma longa história. A história de hoje é sobre os Neandertais, a espécie que viveu com os seres humanos modernos. Vamos acelerar a evolução do vídeo. Há 400 mil anos atrás, na Europa e no Oriente Médio, começariam a surgir as primeiras espécies de Neandertais, ou uma espécie de seres humanos mais evoluída do que as outras que haviam habitado nosso planeta. E acredite, se hoje os Neandertais existissem e você encontrasse algum na rua, provavelmente você não notaria a diferença com nós, humanos. Pois dos nossos ancestrais, eles eram os que mais lembravam os seres humanos modernos. E tudo era muito perfeitamente igual, o corpo, o formato do rosto. Talvez um detalhe que você acharia estranho seria o tamanho de seus crânios, que era um pouco maior do que o nosso. E por isso os cientistas acreditam que a capacidade de inteligência deles na época eram bem melhor do que a nossa, devido ao tamanho de seus crânios, que lhe dariam um cérebro bem maior do que o nosso. Bom, eles começaram a surgir há 4 mil anos atrás. E os Homo sapiens? Quando começaram a aparecer no planeta Terra, as primeiras espécies de Homo sapiens começaram a surgir há 300 mil anos atrás, na África Oriental. Daí é só você fazer as contas. Se os Neandertais surgiram há 400 mil anos atrás e os Homo sapiens surgiram há 300 mil anos atrás, em algum momento as duas espécies se encontraram aqui no nosso planeta. Aí você pode se perguntar o que deve ter acontecido no encontro de duas espécies bem inteligentes. Será que rolou um encontro explosivo entre as duas espécies? Será que ocorreram diversas guerras? Será que as duas espécies não se bicavam e o tempo todo brigavam entre elas? Bom, esse assunto varia de acordo com diversas teorias, pois alguns cientistas acreditam que as duas espécies chegaram a viver até em harmonia, e que em alguns casos as espécies chegaram até dar uma namoradinha, e que entre diversas relações que as duas espécies tiveram, vários nascimentos de misturas das duas espécies ocorreram. Inclusive a ciência diz que até hoje carregamos restos de DNA de Neandertais em nossos corpos, devido a essa relação naquele passado distante das duas espécies. Mas há também os cientistas que acreditam que houve sim batalhas entre as duas espécies, já que os Homo sapiens já carregavam desde o seu surgimento aquele instinto de dominador. E sabendo que ali tinha uma espécie que talvez brigava pelos mesmos alimentos, e não viram outra saída a não ser declarar guerra a essa outra espécie que talvez ameaçaria a existência do Homo sapiens. Estudos mostraram que os Neandertais, eles eram muito fortes, embora não fossem muito altos, mas que devido à sua força eles não precisariam nem de arma para caçar animais grandes para se alimentar. E que também no braço a braço eles poderiam muito facilmente acabar com qualquer tipo de Homo sapiens de seu tempo. Por outro lado, os Homo sapiens já possuíam um diferencial muito grande, que era a capacidade de fazer armas. Claro que você não iria encontrar espingarda, pistola, revólver, nada disso. Mas, por exemplo, flechas e lanças e a alta capacidade de saber lidar com fogo já mostrava que os Homo sapiens poderiam evoluir ainda mais nesse planeta. Mas por que estamos entrando nessa questão? Porque falamos lá no começo do vídeo que os Neandertais sumiram desse planeta misteriosamente. E que para alguns cientistas, uma da causa foi a guerra entre Neandertais e Homo sapiens.
que teve os humanos modernos como vencedores. Já outra teoria diz que foi a falta de alimentos, que devido à alta capacidade dos Homo sapiens fabricar suas próprias armas para poder caçar, acabaram meio que deixando os neandertais sem qualquer tipo de alimentos, e assim chegando à extinção da espécie com o tempo, já que também os números de Homo sapiens foram cada vez mais crescendo, e assim pouco a pouco dominando os territórios dos neandertais. Já outra teoria diz que quando os Homo sapiens chegaram a encontrar os neandertais, os números dos nossos ancestrais já eram muito pequenos nesse planeta. Ou seja, essa teoria também abraça a ideia de que teve sim uma mistura de Homo sapiens e neandertais, mas que devido aos pequenos números de neandertais, a qualquer momento a espécie iria desaparecer. E foi o que de fato aconteceu, quando os últimos membros da espécie vieram a desaparecer, há exatamente 28 mil anos atrás. Ou seja, se algumas teorias colocam totalmente a culpa da extinção dos neandertais nos seres humanos, essa vai totalmente na contramão, dizendo que a espécie não teve a mesma sorte que os Homo sapiens. Fato é que a extinção dos neandertais ainda é um grande mistério. E talvez nunca saberemos do real motivo do desaparecimento de uma espécie muito parecida com a nossa. E ainda mais que puderam dividir os mesmos espaços com a nossa espécie. Segundo os cientistas, os neandertais não falavam e, dependendo, mal conseguiam ouvir também, mesmo com seu imenso crânio, mas que eles poderiam ser uma espécie amorosa, carinhosa e acolhedora, e que demonstravam isso em gestos entre eles. Seria esse o grande motivo para alguns humanos modernos não terem esses quesitos? Fica aqui uma pequena questão. E esse foi os 7 minutos e falamos aqui dos neandertais, uma espécie ancestral da nossa, que viveu junto com a nossa e que era muito parecida com a nossa, porém que veio a desaparecer misteriosamente desse planeta. E sábado que vem estamos aqui novamente com mais um 7 minutos, o quadro onde o tempo corre.